Olá YouTube, olá sobrevivencialistas, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e hoje nós vamos falar sobre como escolher um canivete. Uma das coisas que mais aparecem nos canais de sobrevivência, de sobrevivencialismo, são perguntas sobre facas. Pô, Batata, qual faca eu escolho? Pô, Batata, qual canivete eu escolho? Bom, acho que essa pergunta você vai sempre responder da seguinte forma: para que você quer esse canivete? Bom, eu acredito que a escolha de um canivete dependa do tipo do canivete que você vai usar e para a função que você quer dar para ele, ok? Eu não pretendo fazer nenhum tipo de avaliação de marca, tá? Muito menos de ficar discutindo o modelo, tá? Isso vocês podem fazer se vocês quiserem aí nos comentários. O que eu vou fazer é mesmo mostrar os tipos de canivete que estão disponíveis no mercado e tentar dar uma ajuda para quem está querendo comprar o seu primeiro, para que o canivete saia de acordo com a atividade que o colega vai fazer, ok? Bora lá. A minha intenção desse vídeo é única e exclusivamente tratar do processo de escolha inicial de um canivete. Eu quero mostrar para vocês alguns tipos de canivete disponíveis no mercado, como as empresas fazem a nomenclatura desses canivetes, como elas colocam esses canivetes e mostrar para vocês alguns padrões, tá? Conhecendo os padrões fica mais fácil. Eu vou começar mostrando para vocês as categorias que eu separei aqui, tá? Que começa com utilitários, canivetes mini, táticos, canivetes outdoor e multiferramentas, tá certo? Ou canivetes multifunção. O princípio básico do canivete é que ele é uma faca dobrável, ok? Todos os canivetes vão seguir esse princípio de serem facas dobráveis, facas de bolso. A grande maioria dos canivetes outdoor vão vir com bainha, justamente para que você possa colocar esse canivete em segurança e transportar, porque canivetes de clipe no mato, geralmente, eles enroscam, eles pegam em galhos e tudo mais, e normalmente esses canivetes caem do bolso do operador no momento da utilização. Só por isso, não tem nenhum outro padrão envolvido, tá? E uma percepção particular minha, normalmente canivetes que são feitos para uso outdoor vão ter uma bainha e não um clipe, tá? Como por exemplo os canivetes de uso mais urbano. A partir desse ponto a gente pode começar a exemplificar a escolha do canivete. No primeiro momento nós temos os canivetes utilitários. São canivetes que foram desenhados única e exclusivamente para cumprir uma função, que é a função de cortar, ok? Esse canivete, por exemplo, é um exemplo. Nos utilitários você vai ver uma série de canivetes, como por exemplo os Opinel, os franceses Laguille, por exemplo, entram nessa categoria aqui, tá? Os pica-fumo vão entrar nessa categoria de canivete utilitário. O que ele faz? Ele faz cortes simples. Tá? Dentro desse padrão você vai ter canivetes mais reforçados e canivetes menos reforçados. Para que as empresas possam atender mais de um público, o que elas fazem? Elas começam a colocar características dos canivetes, tá certo? Então, por exemplo, esse canivete aqui, ó, é um canivete da Náutica, tá? Ele é um canivete extremamente simples, com um cabo simples. Então eles começaram a colocar algumas características nele. Uma delas é a lâmina fosca, tá? Prevê-se que seja para operações de baixa luminosidade, ok? Mas não é necessariamente um canivete tático, tá? Não é um canivete que você usa aí no geral. Então nesse caso, eu acho que a gente pode até supor que os caras meteram uma tinta aqui na lâmina justamente para poder proteger, tá certo? Ela não vai ter realmente essa função de operação noturna, até porque o canivete é bastante brilhante, tá? Bastante polido. No canivetes pequenos, tá? Vão ter uma função muito interessante, que é de compor pequenos kits como EDC, ter um uso bastante dissimulado, ok? Você poder transportar colocar um canivete desse dentro de um pequeno kit, tá? Então você vai ter aqui
modelinhos como esse aqui, tá? Que é um modelinho da Victorinox, que é multiferramenta também, e que você vai poder transportar ele num kitzinho qualquer, dentro de uma lata de Altoides, tá? Aqui eu deixei uma justamente para mostrar para vocês que o canivete cabe exatamente lá dentro. Qualquer um deles desse segmento fechado vai caber dentro da latinha de Altoides, ok? Então você pode, por exemplo, pegar uma ferramenta como essa aqui, tá? E compor um pequeno kit. Ele é um canivete tático? Não, tá? Ele é um canivete utilitário, única e exclusivamente. Os idealizadores desse canivete colocaram aqui uma serrilha, que é justamente para poder facilitar o corte de fibras, tá? Normalmente, esse tipo de aplicação vem em canivetes táticos. Canivetes como esse, por exemplo, tá? Também canivetes pequenos, também canivetes utilitários, são usados exclusivamente para essa função de corte, tá certo? Eles não foram projetados para que você use esses canivetes como ferramenta de defesa pessoal. Uma outra linha interessante de canivetes, que agora está sendo muito cultuada, é uma linha de canivetes projetada para uso urbano. Eles são utilitários? Sim, são utilitários. Por quê? Porque são ferramentas de corte, tá certo? São indicados para você fazer trabalhos no comum? Nem sempre, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui um modelo desses canivetes, tá? Esse é um CRKT. Você pode ver que a área de corte desse canivete ela é muito pequena, tá? O fio liso dele vai pegar aqui 1 polegada, 1,5 polegadas, e o resto todo do canivete ele tem dentes, tá? Ele tem um serrilhado aqui na ponta do canivete, justamente para que esse canivete opere em situações táticas, certo? Esse canivete aqui, ele é bem formatado para ele atuar em combate, tá? Para romper fibras, para você furar, por exemplo, coletes, furar tecido mais duro, cortar fibras de cinto de segurança, entre outras coisas. Normalmente canivetes que vêm com esse modelo, com a ponta tantô, são feitos para essa função, tá? Para uma função literalmente de combate, de defesa urbana. Embora isso seja bastante questionável. Tem muito pessoal que treina combate com facas que não gosta do padrão serrilhado na opção de combate. Mas isso é uma coisa que está acontecendo cada vez com mais frequência, tá? Esse canivete, por exemplo, é um bom exemplo disso, de uma formatação tática com os tantô e o serrilhado. Esse aqui, no caso, tem aqui o seu fio, tá? Um pouco mais inteiriço, que vai dar uma característica mais utilitária para esse canivete. Porém, tá? Ele ainda é um canivete de clipe, um canivete de bolso, para que você possa tirar esse canivete e usar ele com uma rapidez um pouco melhor. Eu acho que uma das marcas que mais mostra, que mais exemplifica canivetes táticos, tá? É a Smith Wesson, tá? Quase todas as lâminas da Smith Wesson saem com essa pegada mais tática. Alguns, como esse aqui da Smith Wesson, tem uma mola além da trava que você aciona com o dedo, tá? Para ele ter uma abertura mais rápida. É literalmente um canivete tático, um canivete para defesa, com uma anatomia, um grip de anatomia muito interessante, tá? Que é para dar uma pegada melhor, e ele vai sim manter aqui sempre o fio curvado, tá? Para poder atender aí as pessoas que querem usar esse canivete, inclusive para defesa pessoal, tá? Note que esses canivetes, todos os canivetes que saem com uma pegada mais tática, eles têm aí já uma conotação urbana, tá certo? Eles não foram desenhados para ter uma atuação no mato, ok? Vai funcionar no mato? Lógico que vai, tá? Eles cortam. Então, antigamente as pessoas usavam cascas de pedra para poder cortar as coisas. Ele vai te ajudar numa situação de mato? Sim. Ele vai suportar muito trabalho, muita pressão? Não, tá? Não é essa a proposta desses canivetes. Então, quando você estiver escolhendo um canivete para comprar, você tem que pensar muito bem para que você quer esse canivete. Um canivete ótimo, caro, com uma qualidade reconhecida, pode não ser o seu melhor aliado num ambiente outdoor. E o contrário também vale. Um canivete outdoor
tá? Com uma pegada totalmente mais bruta, mais natural, pode não ser a sua opção para os cenários urbanos, ok? Então, quando você for comprar o seu canivete, você tem que perceber essa diferença, tá? Não adianta você ficar medindo canivetes pela qualidade, pelo preço, se a atuação, o cenário para que ele for desenhado não funciona, ok? Esse canivete, por exemplo, da SOG é um exemplo extremamente bom de um canivete exclusivo para uso urbano. A maioria dos canivetes táticos tem uma característica em comum, tá? O cabo deles geralmente é menor ou é cônico, tá certo? Ele forma uma ponta para o lado de baixo. Os canivetes utilitários comuns e principalmente os canivetes outdoor tendem a ter um cabo que engrossa mais no final para poder garantir uma pegada maior e um corte melhor na mão do operador. Como é o caso desse aqui, por exemplo, ok? Esses já vêm com aplicação tática, ok? O operador pode, por exemplo, adicionar o canivete num colete tático balístico, ok? E o canivete passa a ficar aqui bem com bastante funcionalidade para ele simplesmente sacar o canivete em caso de necessidade. A partir do ponto que você consegue entender o que é um utilitário e o que é um canivete tático, você começa a identificar canivetes que saem com uma função e uma proposta de atuar nesses dois segmentos. A grande maioria dos canivetes táticos, tá, vão ter pintura fosca, tá? Esses sim voltados para operações de baixa luminosidade. Vamos entrar agora na questão dos canivetes para outdoor, ok? Canivetes para outdoor nada mais são que canivetes utilitários reforçados, ok? Bom, algumas empresas são mais especializadas que outras na formatação, na fabricação desses canivetes e, óbvio, vão agregar elementos que atendam essas especificações de outdoor para poder agradar e dar uma funcionalidade maior para os seus canivetes. Canivetes outdoor geralmente são canivetes grandes, tá? O que não significa absolutamente nada. Um simples e clássico canivete como esse, tá, vai atender às suas necessidades de corte, sempre em qualquer situação, tá? Porém, algumas empresas estudaram maneiras de fazer com que os usuários que saem para áreas de ar livre, para práticas outdoor, tenham canivetes mais específicos para essas práticas. Muitas empresas ao redor do mundo colocam seus engenheiros, seus designers para criar todo tipo de canivete de alto desempenho, tá? Você vai achar marcas utilitárias de alto desempenho, tá? Você vai achar canivetes táticos de alto desempenho. Os engenheiros e designers dessas marcas, além de meio que moldarem quais são as tendências de mercado, também se esforçam para criar armas cada vez mais eficientes. Da mesma forma, as empresas que trabalham com outdoor vão tentar criar peças específicas para o ambiente natural, ok? Esses canivetes tendem a ser mais robustos. Isso não significa que o canivete seja melhor ou pior que outros canivetes. Ele só vai ter uma conotação, uma robustez diferente. Em todos eles você vai achar variação de aço, de material, de formato, do tipo de ponta, do tipo de afiação, ok? A partir do momento que você definiu para que você quer um canivete, é aí que você vai começar a pesquisar dentro daqueles modelos qual que você vai fazer uso, ok? Tá. O usuário desse tipo de canivete é o cara que de repente vai fazer uma trilha, vai fazer um pequeno acampamento, uma pequena atividade outdoor e que vai levar uma pequena lâmina dobrável, uma lâmina de bolso junto do seu kit, junto do seu equipamento. Tá? Lâminas estão entre os 10 itens essenciais listados pela maioria dos autores, pela maioria das escolas de sobrevivência, ok? Uma lâmina como essa, de repente, é uma ótima opção
para quem quer fazer um kit compacto, por exemplo. Algumas empresas, como a Gerber, por exemplo, vão criar canivetes visando exatamente esse mercado. O cara que não quer, de repente, portar uma faca e quer ter uma lâmina com um pouco mais de resistência para atividades outdoor, tá? Geralmente essas lâminas são mais largas e um pouquinho mais robustas. Lógico, um canivete não é full tang, ele é uma faca dobrável, uma faca de bolso. Ele vai sempre ter uma limitação de uso nesse sentido, ok? Mesmo assim, as empresas vão investir nesse tipo de equipamento, tá? Um exemplo são essa linha de canivetes aqui da Gerber, com cabo antideslizante. A lâmina dele é mais larga e ele tem aqui essa configuração justamente para que você possa trabalhar pele de animais. Então esse aqui é um canivete utilitário, tá? Mais reforçado, feito para uso outdoor. Okay? Muitas outras empresas vão investir nesse mercado, no mercado de facas dobráveis para outdoor, tá? E geralmente elas vão seguir esse padrão de ter sempre canivetes com trava, tá? Canivetes geralmente robustos, tá? Maiores que um canivete tático, tá? Que é para um uso mais urbano. Esses canivetes geralmente não tem clipe ou alguma outra peça para que você possa colocar direto no bolso, justamente para que eles não caiam durante a atividade outdoor, se enroscarem em algumas coisas. Eles vêm normalmente com bainhas, tá? Para que você possa transportar a peça com segurança, ok? Um outro segmento muito interessante de lâminas, tá? É o segmento das multiferramentas, tá? Ou as lâminas que vêm com mais de uma aplicação. O caso clássico, por exemplo, do Victorinox, ok? O Victorinox é um ótimo canivete, tá? Isso não disso não tem dúvidas. O fato dele ter uma série de ferramentas agregadas faz dele uma ferramenta que vai funcionar tanto no outdoor quanto na cidade, ok? Porém, ele não vai ter tanta eficiência quanto um canivete tático para defesa, e ele também não vai ter uma lâmina forte o suficiente que baste para todas as suas atividades outdoor, ok? Bem como ele, outras marcas também trabalham canivetes com mais de uma ferramenta. Esse aqui é um canivete da Náutica, tá? É um canivete Selva da Náutica. Ele vem já com 3 ferramentas agregadas para você poder fazer suas atividades outdoor. É um canivete robusto, então ele não se propõe a ter um saque rápido, a ser habilitado para um combate de baixa luminosidade. Ele também não pretende ser discreto, embora ele venha aqui com um cabo camuflado, tá? Ele também não pretende ser discreto, é uma peça grande, é uma peça robusta, ok? Embora talvez para alguns ferramentas do tipo Letterman não possam ser equiparadas a canivetes, tá? São sim ferramentas multifuncionais que dispõem de lâminas, tá? Para uso utilitário, ok? Então eu acredito que vale a pena de repente colocar esse tipo de multiferramenta aqui dentro dessa concepção de compra, de escolha de canivete, porque afinal de contas, querendo ou não, nós temos aí uma faca dobrável. Peças como essa daqui são ótimas para comporem EDCs urbanos, ou se você já tem aí um kit mais avançado de usos mateiros, essa ferramenta vai te ajudar a dar manutenção provavelmente às suas outras ferramentas e aos seus outros equipamentos que você leva aí na sua mochila ou nas suas atividades do dia a dia. A ideia inicial desse vídeo é que vocês entendam que existe canivetes com design e utilidades específicos para determinadas atividades. Antes de você perguntar, por exemplo, se um canivete tático pode ser usado no ambiente outdoor, claro que pode, sempre vai poder ser utilizado, porque querendo ou não, mesmo um canivete puramente tático, tá, ainda é uma ferramenta de corte, e sendo uma ferramenta de corte, ele sempre vai ter uma atuação num cenário de sobrevivência ou num cenário outdoor, ok? Peças extremamente específicas, tá, vão oferecer um pouco mais de dificuldade para outras atividades, tá? Um exemplo é esse canivete aqui, é um SOG, é um baita canivete,
porém ele foi feito para resgatistas, tá? Ele foi feito para cortar cinto de segurança, para fazer pequenas atividades aí para quem presta socorro em estradas e afins, ok? Outros canivetes vão tentar misturar mais de uma função, tá? No caso, por exemplo, desse aqui, Victorinox, a Victorinox tem uma série de lâminas exatamente projetadas para atender públicos específicos, tá? Fora isso, as empresas vão tentar agregar valor aos seus produtos. Isso vai acontecer sempre, ok? Canivetes simples como esse daqui, que nada mais é que um canivete utilitário, vão aí vir já com uma pintura, de repente uma pequena guarda, já para tentar atender mais de um público, o público que queira um canivete funcional e também um canivete tático, ok? Eu acho que o primeiro passo, que é o processo de escolha do para que você vai usar o seu canivete, fica bem claro nesse vídeo, ok? A partir daí, cabe a você estudar o tipo de aço que é melhor para atividade outdoor, para atividade de combate, para atividade de defesa pessoal, para atividade comum, para atividade que o canivete se propõe, que é ser utilitário, ok? Os tipos de cabo, os tipos de desenho, os tipos de gripe, vai muito da vontade e do gosto de quem está comprando canivete. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a escolher esse canivete, tá? Eu gostaria de agradecer aos diretores da Warfare que emprestaram os canivetes para o vídeo, tá? E é isso aí. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, favorite, compartilhe. Eu sou o Batata e esse é o Guia de Sobrevivente.